Uma coisa que o Senhor nos der para o nosso coração nessa noite, amém? Então o versículo 7 diz assim, Lucas capítulo 19, versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que Jesus entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu diante de tudo isso, até dessas acusações contra o próprio Jesus, e também denegrindo a imagem de Zaqueu, disse ao Senhor, versículo 8, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Isso aqui é uma determinação, viu, igreja? Aqui Zaqueu está dizendo, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele está dizendo, a partir de agora, tudo que eu tenho, metade é meu, metade é dos pobres. E depois, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais do que eu peguei. Versículo 9. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação. Não é veio salvação. Tem um artigo definido aí. Hoje veio a salvação a esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Diga comigo, Jesus veio buscar. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Repita de novo, Jesus veio buscar. Jesus também veio salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Essa frase parece algo simples, mas não é. Jesus não está falando de Zaqueu. Jesus está falando da humanidade perdida. A frase não tem conotação individual. Não, ela é coletiva. Ela se refere ao grande plano da salvação. A Bíblia diz que Jesus veio chamar os homens para se arrepender. Eu não vim chamar justos, pessoas que se acham perfeitas, pessoas que se acham suficientes. Ele não veio chamar perfeccionistas, não. Jesus veio chamar os pecadores para se arrepender. A coisa mais linda que tem é um pecador arrependido. Quando ele peca, ele não esconde o pecado dele dizendo, eu não pequei, eu não fiz, eu não errei. Não, eu errei, Senhor, eu falhei, me perdoa. Isso agrada a Deus. É isso que agrada a Deus. Eu não vim chamar justos, porque os justos, os sãos, não precisam de médicos. Quem aqui está bem de saúde vai no médico? Está se sentindo bem, o pulmão está bem, a cabeça está bem, o corpo está bem, você acorda disposto, o seu psicológico está tudo em cima, você vai no médico fazer o que lá? Uma preventiva, né? Mas quando a doença chega, você tem que ir no médico. Então Jesus diz, eu não vim chamar pessoas boas, eu não vim chamar pessoas justas, eu não vim chamar pessoas perfeitas, eu vim chamar pecadores para se arrepender, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido, e o mundo se perdeu diante da presença de Deus.
Então todos nós estávamos perdidos. A Bíblia relata o quadro caótico da humanidade, de que todos pecaram e destituídos estão da glória, e que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. E não tem ninguém que possa bater no seu peito com a sua própria justiça e dizer diante de Deus: eu sou bom, eu mereço, eu sim sou. Não, ele diz que ele encerrou todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Então, meu irmão, minha irmã, querida igreja, querido povo de Deus, aqui não tem ninguém perfeito. Aqui tem pecadores que se arrependeram, que foram redimidos, lavados no sangue de Jesus Cristo, Senhor da glória. Eu estou dizendo isso para você entender o que eu vou dizer. Senão eu vou dizer um monte de coisa e você não vai entender nada. Então preste muita atenção no que eu vou falar. Não se distraia. Não converse agora. Agora é hora de ouvir. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Então o que lemos é uma história contada pelo Dr. Marcos. Está registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. É o primeiro tratado que ele escreve. E Lucas, ele escreve esse evangelho, e ele é um evangelho mais preparado. Lucas é muito minucioso no seu evangelho, conta histórias detalhadas. O evangelho de Marcos já é o evangelho mais de ação. Ele visa mostrar o poder, os milagres, as operações que Jesus realizou. Mas o evangelho de Lucas não, ele é uma narrativa. Ela é uma história contada minuciosamente, a fim de que o leitor entenda o que está lendo. Porque a coisa mais terrível do mundo é uma pessoa ler um texto e não entendê-lo. A coisa mais terrível é alguém ouvir uma mensagem e não entender a mensagem. Deus está interessado que nós entendamos, porque o entender abre as portas para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Veja o que disse o mordomo mor da rainha: como? Eu vou entender se ninguém me explicar isso aqui. Alguém tem que explicar. Tudo bem? Jericó era uma cidade que foi construída pelo grande rei Herodes, ou conhecido como Herodes o Grande. E Herodes era muito soberbo. Herodes, além de ser soberbo, era um homem mau, ímpio e cruel. Se você estudar a história de Herodes o Grande, você vai ficar estarrecido, porque ele foi um homem terrível. Naquele tempo, a Palestina, hoje conhecida como Israel, estava subjugada ao Império Romano. E Herodes o Grande, ele reconstrói Jericó e torna Jericó uma cidade bonita, bela e luxuosa. Quando vocês ouvem alguns pregadores pregar sobre Jericó, a cidade do pecado, porque ela recebeu essa conotação de uma cidade onde as pessoas faziam turismo, luxo, e ostentavam orgulho, ostentavam posição e pecaminosidades. Por isso que ela é chamada cidade do pecado. O nome Jericó significa cidade das palmeiras. E ali morava um homem por nome Zaqueu, que
cujo significado significa justo, honesto. Este é o significado do seu nome. E a Bíblia revela que Zaqueu era um chefe dos publicanos. Ele tinha sob o seu comando vários publicanos em Jericó. Ele era o chefe dos cobradores de impostos que Roma cobrava de Jericó. Ele era o chefe, ele era o representante dos cobradores. E a Bíblia diz que ele era rico. Zaqueu era chefe dos publicanos de Jericó, a cidade pomposa, bonita, onde atraía turismo, onde atraía elegância, porque o que vai atrair coisa bonita é coisa bonita. Eu olho lá para a Porta Formosa, talvez você não entenda, a Porta Formosa de Jerusalém, lá no templo também que foi construído por Herodes, ali perto na fortaleza de Antônia, tinha a Porta Formosa, e a Porta Formosa era uma porta de bronze, grossa, polida, bem trabalhada a porta, e aquilo chamava atenção, irmão. O ser humano tem esse lado, ele só gosta de casa bonita, o ser humano só gosta de carro bom, o ser humano só gosta de andar em lugares bonitos. Esse lugar atrai pessoa, o shopping center, as grandes avenidas bonitas, lá nos Estados Unidos, as avenidas famosas, lá em Dubai, os hotéis bonitos, onde há lugar bonito, o povo se aglomera. Assim também naquela Porta Formosa tinha um homem que foi pedir esmola lá, inteligente ele, não? Ele disse: aqui passa gente, ninguém vai pedir esmola onde não tem ninguém, que ele sabe que não vai ganhar nada. Assim também o povo se aglomerava em Jericó, e Jericó passou a ser uma cidade turística, e foi escrita e foi construída por Herodes o Grande. Mas lá morava o Zaqueu, que tinha nome de justo, que tinha nome de honesto, e ninguém pode acusar Zaqueu de desonesto, ninguém pode acusar Zaqueu de injusto, porque nem o texto bíblico dá base para ninguém acusar que Zaqueu era ladrão. Ele disse: e se? E a Bíblia diz que Jesus resolve passar pela cidade bonita, e a multidão vai acompanhando Jesus, e Jesus entra em Jericó, e uma grande multidão com ele, porque Jesus sempre andava cercado de uma grande multidão, porque aonde Jesus está, tem sempre uma multidão perto para adorá-lo. Jesus está aqui nessa noite, a razão porque você está aqui é por causa dele. Se Jesus não estivesse aqui, talvez você não estivesse aqui nessa noite, mas Jesus está aqui nessa noite, e ele está aqui para te dar vitória. E ninguém vai atrás de Jesus, irmãos, sem querer nada em troca, na verdade. Vamos ser sinceros. Jesus, ele sempre tem algo para dar. Além de ele dar a gloriosa salvação, ele tem algo mais. Ele cuida de nós. E ele ainda nos faz seu povo e ovelha sua. Aí é que a gente não sai mesmo, desse jeito. Mas havia o Zaqueu lá em Jericó. E Zaqueu, sendo um chefe, sendo rico, Jesus vai passar na cidade de Zaqueu. Eu acredito, que Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, porque a Bíblia diz que a fama de Jesus corria em toda a Judeia e Galileia. A fama de Jesus corria, Jesus era famoso. O mestre da Galileia era famoso. Ei, Jesus é famoso até hoje.
Ele é tão famoso que ele dividiu a história no meio. Antes de eu nascer, é antes de Cristo. Depois de eu nascer, depois de Cristo. Ele é tão famoso, que ele mudou a história de muita gente. E muita gente sai dizendo por aí: foi ele que mudou a minha história. E a fama dele só cresce. Tem gente que não gosta da fama de Jesus, mas a igreja adora, glorifica, exalta o grande Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque o seu nome é invocado sobre nós. E Zaqueu então desperta no seu coração um desejo. Zaqueu, sendo um homem rico, sendo chefe, morando numa cidade bonita, Zaqueu é despertado pelo desejo do seu coração: eu quero conhecer esse Jesus. Se fala muito desse Jesus. A Bíblia diz que até o rei Herodes ouviu falar de Jesus, e no dia que julgou Jesus, ele disse: vai, faz um milagre aí, porque eu fiquei sabendo que tu faz milagre, tu faz prodígio, faz alguma coisa aí. Jesus ficou quietinho. Jesus não precisa provar nada para ninguém. Não. Os segredos dele é para quem o ama. O segredo de Jesus é para quem o ama, é para quem o quer, é para quem quer viver com ele, é para quem quer abraçar a fé nele, é para quem quer ser ovelha dele. Os mistérios de Deus é para aquele que abre o seu coração para ele e vive na presença dele. Fale com ele nessa noite, adore a ele, glorifique a ele, entrega o seu coração. Ele tem mistério para a tua vida, ele tem algo para te revelar, para te dar, para te abençoar. Ele sempre estará contigo. Eu preciso ver quem é esse Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu toma uma decisão. Oxalá todos os homens tomassem essa decisão. Eu quero ver Jesus. O Verbo encarnado estava ali andando. O Deus que se fez homem estava passando por Jericó. E Zaqueu está lá. E uma multidão cercando Jesus. E Zaqueu tentando ver. Mas a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Ele era mais baixo que a multidão. E você já se deparou com uma situação dessa? Você já tendo um bom tamanho, já é difícil identificar alguém no meio da multidão. Imagine um homem pequeno. A Bíblia não diz que Zaqueu era não. Ele não era um pigmeu, ele era um homem baixo. Mas era um homem rico, conhecido, importante, e morava numa cidade bonita, mas não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Não adianta ser rico, não adianta morar em cidade bonita, não adianta, tem que conhecer Jesus, tem que conhecer Jesus, tem que conhecer Jesus. Para poder ter vitória, é preciso conhecer Jesus. É isso que faz a diferença. O carro é bom, a cidade bonita é boa, ser chefe é bom, ser rico é bom também. Mas precisa conhecer Jesus. Tudo isso com Jesus. Diga, igreja, tudo isso com Jesus. Tudo isso com Jesus. Tudo isso com Jesus. E ainda que sem isso, com Jesus. Porque Jesus é quem faz a diferença. Então, sabe que eu quero ver quem é Jesus. E agora o que eu faço?
não consigo vê-lo, meu tamanho. Alguém poderia ter aberto um corredor, porque ele é o chefe dos publicanos, ele é um homem importante, ele é rico. Irmãos, quem anda perto de Jesus não olha essas coisas. Vocês perceberam? Vocês perceberam? Porque os nossos olhos estão em Jesus. A multidão só olhava para Jesus. A multidão estava como que fosse uma barreira para Zaqueu. Porque o que existe, irmãos, de barreiras para que a gente não chegue perto de Jesus, a gente já percebeu, é uma barreira para não orar, é uma barreira para não ler a Bíblia, é uma barreira para não ir na igreja, é uma barreira para a gente se consagrar, sempre tem uma barreira, mas o segredo está para aqueles que sabem vencer as barreiras. Vença as barreiras, diz o Senhor, vence as barreiras, diz o Senhor para a igreja, vença as barreiras, os obstáculos, e coloque os seus olhos em Jesus. Já que a multidão não sai, já que as barreiras, eu vou me sobrepor, eu vou me sobressair. E a Bíblia diz que ele achou um pé de figueira brava. Ele disse: pois é, fica estranho para um chefe, para um homem rico subir numa árvore. Isso é uma humilhação. Subir numa árvore, numa figueira, é uma humilhação. Se alguém visse Zaqueu lá subir, Zaqueu, rapaz, eu tinha uma estima contigo, eu tinha você, mas você subindo numa árvore, Zaqueu, para ver um homem que você nem conhece. Se alguém perguntasse para ele: mas eu estou querendo conhecer quem é esse Jesus, eu estou querendo conhecer, e eu vou subir em Zaqueu, se preciso subir no telhado, se possível subir no muro, eu vou subir, mas hoje eu saberei quem é esse Jesus que eu tanto ouço falar sobre ele. Eita, se todo mundo tivesse essa atitude, né? Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Se conhece Jesus lendo a Bíblia, se conhece Jesus orando, se conhece Jesus adorando, se conhece Jesus invocando o nome dele, dizendo que ele é maravilhoso. Jesus, faça parte da minha vida. Jesus, eu quero te conhecer na intimidade. Jesus, eu quero te conhecer, meu Deus, na minha vida. Oh Senhor, entra nesse coração, Senhor, reina aqui, Jesus, faça parte da minha vida, Jesus. Eu quero te conhecer, Jesus. E Zaqueu ficou lá, ó. Sabe onde Jesus estava? No pé da figueira dele. E Zaqueu procurando. De repente Jesus está embaixo. Ó, Zaqueu. Senhor, desce daí. Desce daí, Zaqueu. Não, mas eu estou querendo ver Jesus, então sou eu. Desce daí, Zaqueu. Desce desse pé de figueira brava, Zaqueu. Desce daí, eu já vi a tua atitude, eu já vi o desejo que tu tem de me conhecer. Eu conheço o teu coração, Zaqueu. Eu sei que tu é capaz de escalar árvore, muro, telhado por minha causa, só para me conhecer. Zaqueu, hoje eu decidi entrar e pousar na tua casa. Só porque tu despertou o desejo de me conhecer, eu também despertei o desejo de pousar na tua casa hoje. Você lembra o que é que Deus diz? Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Quando Zaqueu disse eu quero, Jesus disse eu quero também. Quando você diz eu quero orar e ora, Jesus diz eu quero que você ore e eu estou aqui para ouvir a tua oração. Quando você diz eu quero louvar e louva, Jesus diz eu estou aqui para receber o teu louvor.
Quando você quer chorar e chora, Ele diz: eu estou aqui para recolher as tuas lágrimas, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para te renovar, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para renovar a tua vida, para renovar tuas forças, para renovar a tua casa. Eu estou aqui, aproxima-te de mim e eu me aproximo de ti e te abençoarei. Foi o que Jesus disse para Zaqueu: hoje eu vou pousar na tua casa. Mas tinha um problema grande. Jesus atraiu para si um grande problema quando ele disse isso aí. Sabe, irmão, tem vezes que a gente, por causa de Jesus, a gente arruma problema. A gente resolve gostar de gente que ninguém gosta, mas que Jesus gosta. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Jesus gostando já está bom. Mas é bom que os irmãos gostem um dos outros, não é verdade? Mas o primeiro plano é esse. Tinha um povo naquela cidade que não gostava de Zaqueu, porque Zaqueu era um funcionário, um alto funcionário público do Império Romano. E foi dito aqui, foi ontem que o pregador pregou, foi dito aqui ontem que os judeus não viam com bons olhos um funcionário do Império Romano. Ele não era respeitado, ninguém batia continência para Zaqueu. Olha lá, só é rico porque pega dinheiro de imposto, né? É ladrão. A Roma manda cobrar 20, ele cobra 30. É assim que o povo fala. Está na língua do povo, está no gênero do povo. O povo só aponta, só julga. Olha o Zaqueu. Mas o texto não dá base para ninguém acusar Zaqueu de corrupção. Mas o povo dizia: ele é rico, é um pecador, é um traidor. Trabalhou para Roma? Para nós não serve. Não serve para nós, mas para Jesus serve. Tem muitas pessoas que podem não servir a nossa ótica, mas a nossa ótica não é a dele. Deus usa quem Ele quer. Deus usa gente que, se a gente olha, poderia não ser ele, mas Deus diz: é ele, eu escolhi, foi ele, a vontade é minha, a soberania é minha, eu quero é ele, vai ser ele, e ninguém tem. E o hino ainda cantou: e se você achar ruim, vai reclamar com ele. Eu tenho culpa se Deus escolhe cearense da cabeça grande, lá do pé de serra, e traz para cá e coloca para pregar a palavra, irmão. É Deus que faz essas coisas na minha e na tua vida. Eu nem pedi isso. Ele, por sua graça, nos deu isso. Você é quem você é porque Ele te deu, ou porque Ele te fez. Você é quem você é porque Ele fez você ser quem você é. E você tem o que você tem porque Deus fez você ter o que você tem. Glória a Deus por isso. Em tudo seja Deus glorificado. Eu tenho certeza, se Jesus não tivesse na minha vida, se você não tinha levantado, tinha ido todo mundo embora. Diz esse pregador, esse coitado, quem é ele? Não, está aqui. Sabe quem está te segurando aqui? É a graça de Deus que está te segurando. É o Espírito Santo que está aqui, falando com a tua vida. Porque nós nada temos de nós mesmos, senão o bom tesouro que Ele colocou nos vasos de barro que estão aqui nessa noite. Irmãos, a gente olha para a igreja, mas a igreja está cheia dos tesouros de Deus. Você está cheio dos dons, dos talentos, dos tesouros de Deus. Está tudo aí nesse vaso de barro, porque Deus fez isso para que a glória seja dele, não nossa. Então não olhe para o vaso, olhe para o tesouro. Porque a gente olha para o vaso e daí não vem nada. Quando ele pega o microfone e canta, o céu desce no meio da igreja. Por quê? Porque o tesouro está por dentro.
O tesouro está por dentro. O tesouro está por dentro. Ele disse: eu quero conhecer. Vamos lá, Zaqueu. Senhor, o senhor vai lá em casa mesmo? Vou. O senhor não está escutando essa conversa aí desse povo murmurando, não? Estou. Ele disse: ei, veja o que eles dizem. E vendo todos isto, todos, aqui usam, generalizando todo mundo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Jesus, sendo um mestre, sendo um homem santo, sendo um rabi, um raboni, ele vai entrar na casa de um pecador. Eu não estou acreditando. Ele entrou na casa de um pecador. Ele entrou, meu Deus, entrou na casa de um pecador. Entrou na casa de um traidor. Jesus entrou na casa de um traidor. Ele entrou na casa do traidor. Ele entrou na casa do rejeitado. Ele entrou na casa do que o povo tinha repulsa por ele. Ele entrou lá. Jesus entrou lá como ele entrou na nossa vida. Jesus entrou lá. Ele entra nesses lugares para fazer mudança, para fazer história, para operar milagre, para transformar a vida. Jesus faz milagre e transforma a vida. E aonde Jesus entra, algo acontece. Jesus entrou lá. Jesus entrou. Ninguém queria que Jesus entrasse lá, mas ele entrou, porque ninguém manda nele. Ele vai aonde ele quer. Talvez lá onde eu não quero ir, ele vai. Ele foi lá. Jesus era mestre em quebrar os protocolos. Então Jesus entrou lá e Zaqueu disse: Senhor, eu ouvi falar bem do Senhor. Eu ouvi falar bem do Senhor. Eu ouvi falar dos milagres que o Senhor faz. E o Senhor teve coragem e entrou na minha casa. Eu não sou um homem digno, não. Eu sou considerado um traidor. Mas eu vou fazer um propósito com o Senhor agora. Eita, quem encontra com Jesus começa a fazer um propósito de vida. Sabe por que você faz propósito? Não é porque você quer, não. Você faz propósito porque o amor belo de Jesus te convence a tomar decisões na sua vida, a mudar de vida, a tomar atitudes que glorificam o nome de Jesus. Então ele disse: Senhor, já que o Senhor entrou na minha casa, o Senhor está aguentando toda essa afronta desse povo aí fora murmurando. Vou fazer um negócio com o Senhor hoje. A partir de agora, tudo que eu tenho, a metade, não é mais meu, é dos pobres. Isso aqui não é doutrina para você sair disso, pegando seu dinheiro e dando metade para os pobres, não, viu? Isso aqui é propósito. Propósito se faz com fé, se faz com amor com o Senhor. Propósito é algo que se move no coração do salvo, vindo da parte de Deus. Daqui a pouco a gente prega a doutrina, aí o povo pega metade dos bens, está tudo vendendo, dando para os pobres, né? Não é isso que está ensinando aqui. O que está ensinando aqui foi que Zaqueu se arrependeu, e ele era rico, e ele queria demonstrar um fruto de arrependimento, e ele mostrou para o Senhor: eu estou mostrando um fruto de arrependimento agora, e eu vou pegar metade do que eu tenho como fruto desse arrependimento, para mostrar para o Senhor que eu estou realmente mudando de vida, que eu amo o Senhor de verdade. Eu vou dar metade para os pobres. E não tem só isso não, Senhor. Se eu descobrir na minha caderneta de anotação que eu enganei alguém, que eu defraudei alguém com 10 reais, eu pago 40, eu pago 4 vezes mais, eu pago 4 vezes mais, eu devolvo tudo quadruplicado. Isso não é doutrina, não. Isso não é doutrina, porque tem gente dizendo: eu peguei um prego e eu roubei um prego, eu vou devolver 4 pregos. Que é isso, irmão? Você já devolveu, pegou, já está bom. Não, pastor, pelo menos que pegou, né? E o relógio já foi, né? O relógio está crente, irmão. Jesus está quase voltando.
Então, para nós terminar, Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. A salvação chegou nessa casa. A salvação chegou aqui hoje, aqui, ó. Porque você é um dos filhos de Abraão. Ele não está dizendo que Jesus era filho de Abraão, não. Filho de Abraão são os que crê, são os justificados pela fé. Somente os que têm fé são filhos de Abraão, porque Abraão é o pai da fé e pai de todos os que crê. E quem crê em Jesus torna-se filho de Abraão pela fé, porque é um filho da fé, e o justo pela sua viverá. E quem crê verás a glória de Deus. E tudo é possível ao que crê. Todo aquele que tem fé glorifica a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus honra a fé daqueles que têm fé. Se você não tem fé, então você não agrada a Deus. Mas se você tem fé, você agrada a Deus. Se a sua fé é pequena, ela pode crescer. E se você tem fé que não recebeu fé, como é que vai ter fé para receber fé? Porque só recebe fé quem tem fé para receber fé e receber Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero perguntar se nessa noite entrou alguém aqui nessa noite que ouviu a palavra do Senhor